Fala galera que se vira, tudo bem com vocês? Se tem um lugar que particularmente, eu gostaria de conhecer, são as catacumbas de Paris. Muita gente sonha em ir para Paris para conhecer a Torre Eiffel, mas eu gostaria de conhecer lá embaixo, e é sobre isso que nós vamos falar no vídeo de hoje, as catacumbas de Paris. Então, bora pro vídeo. E sejam todos muito bem-vindos a este canal. Se você for novo ou nova por aqui, por favor, se inscreva neste canal, curte, comenta, compartilha, ativa o sininho de notificações que é para você saber quando que tem vídeo novo. Meu nome é Maria Cláudia e este é o canal Depois dos 30 a gente se vira. E hoje nós vamos falar um pouquinho das catacumbas, que é um lugar que eu tenho muita curiosidade de conhecer. Não sei vocês, mas diz para mim nos comentários se você tem curiosidade de conhecer. E se você já foi também, diz nos comentários como foi visitar tal lugar e como você se sentiu, se você sentiu alguma coisa estranha, se você viu alguma coisa estranha, ou até mesmo se você ouviu. Então diz pra mim como que foi essa experiência. As catacumbas de Paris são um lugar incrível e misterioso, onde você pode ver os ossos de milhões de pessoas que foram transferidas dos cemitérios da cidade no século XVIII e XIX. Elas ocupam uma parte dos antigos túneis e pedreiras que existem no subsolo de Paris, formando um labirinto de mais de 300 quilômetros de extensão. As catacumbas foram abertas ao público em 1809 e desde então atraem muitos viajantes curiosos e corajosos. Algumas coisas que você pode aprender, algumas curiosidades sobre as catacumbas são: a origem das catacumbas está relacionada com a superlotação dos cemitérios de Paris, que causavam muitos problemas de saúde e higiene para a população. Em 1785, o rei Luís XVI ordenou que os restos mortais fossem removidos dos cemitérios e levados para as antigas pedreiras subterrâneas, que eram mais espaçosas e mais isoladas. A transferência dos ossos foi feita à noite em carruagens cobertas por panos pretos, que eram acompanhadas por padres que rezavam pelos mortos. Os padres iam durante esse trajeto, orando por esses mortos, para que eles encontrassem paz, alento, E esse processo durou cerca de 2 anos e envolveu cerca de 6 milhões de esqueletos. É muita coisa, é muita alma, Muitas almas ali. As catacumbas foram organizadas por um inspetor-geral das pedreiras chamado Louis Etienne Elecart de Thury, que criou um ossuário artístico e macabro com pilhas de crânios e fêmures, cruzes, esculturas e inscrições poéticas. Ele também instalou placas indicando a origem e a data dos ossos. Então ele foi catalogando tudo que ele podia catalogar, ele foi colocando. Então as coisas não eram assim aleatórias como eu imaginava que eram, que eles foram só jogando os ossos, mas não. As catacumbas foram usadas para diversos fins ao longo da história, como refúgio de revolucionários, esconderijo de contrabandistas, cenário de festas clandestinas, abrigos de soldados alemães e franceses durante as guerras mundiais, e até mesmo foi palco de locais de cultos satânicos. As catacumbas são consideradas um museu histórico e patrimônio cultural de Paris. Apenas uma pequena parte delas está aberta ao público, cerca de 2 km de extensão, que podem ser visitados com um ingresso que custa 14 euros.
A visita dura cerca de 45 minutos, envolve descer e subir mais de 200 degraus. A temperatura no interior é de 14 graus e a iluminação é baixa. E existem muitos relatos sobrenaturais sobre as catacumbas de Paris, que são consideradas um dos lugares mais assombrados do mundo. Algumas pessoas que visitaram as catacumbas afirmam ter visto, ouvido ou sentido coisas muito estranhas. Vultos, sombras, aparições de fantasmas, especialmente de pessoas que morreram nas catacumbas ou que foram enterradas ali, como revolucionários, nobres, padres, até mesmo nazistas que foram mortos ali naqueles corredores. Vozes, sussurros, risadas, gemidos, gritos e choros vindos das profundezas, que podem ser de almas penadas ou de pessoas que se perderam no túneis e nunca mais foram encontradas. Talvez por isso que boa parte de lá ainda seja fechada ao público, porque talvez seja perigoso das pessoas se perderem. Deve ser muito, como vou dizer, pior que um labirinto, né? Porque não dá nem para mapear, porque se desse para mapear já teria sido mapeado, não sei. As pessoas relatam sensações de frio, arrepio, medo, angústia, tristeza, náusea, tontura, mal-estar, que pode ser causadas pela energia negativa dos ossos ou pela falta de oxigênio e luz. As pessoas sentem toques quando estão lá e quando olham não é ninguém que tocou nelas. Empurrões, puxões, arranhões e até mesmo mordidas de entidades invisíveis, que podem ser de espíritos ruins, maliciosos ou até mesmo hostis que estão ali. Fenômenos paranormais, como objetos que se movem, luzes que piscam ou que se apagam, portas que se fecham, que se abrem, sons de passos ou batidas e até mesmo manifestações de fogo ou sangue. Eu achei curioso essa história de manifestação de fogo ou sangue. Eu já acho um pouquinho mais fantasioso, exagerado. Talvez a pessoa já esteja muito impressionada e acaba vendo coisas a mais. Existe a história de uma fantasma de branco nas catacumbas, que é uma lenda urbana que diz que a mulher vestida de branco aparece nas noites de lua cheia nas profundezas das catacumbas de Paris. Ela seria o espírito de uma noiva que foi assassinada pelo seu noivo no dia do seu casamento e que teve seu corpo jogado ali nas catacumbas. Ela vagaria pelos túneis em busca de vingança ou de ajuda para sair daquele lugar. Há relatos de pessoas que afirmam ter visto ou sentido sua presença. Alguns dizem que ela é uma aparição benigna ou que ela é uma aparição triste, que apenas chora e lamenta o seu trágico fim. Outros dizem que ela é uma entidade maligna e perigosa e que tenta atrair os visitantes para as partes mais escuras e profundas das catacumbas, onde eles se perdem e acabam morrendo. De novo, é por isso que eu acredito que boa parte das catacumbas ainda seja fechado ao público. A lenda da Dama de Branco é uma das muitas histórias assustadoras que envolvem as catacumbas, Porque ali já é um lugar que, por si só, já guarda milhões de pessoas ali, Milhões de pessoas já estão ali, Então, assim, já por ser considerado um dos lugares mais mal assombrados do mundo, Com certeza as pessoas, ou elas criaram essa lenda, ou elas simplesmente associaram uma coisa a outra, Pode ser qualquer fantasma de qualquer osso que está ali, e eles passam a acreditar que de repente é de uma noiva, que morreu ali, ou até mesmo essa noiva realmente existiu. Não sei, se você souber de alguma coisa, põe para mim nos comentários, que eu fiquei muito curiosa para saber. A construção dos túneis nas catacumbas de Paris foi um processo longo, foi complexo, envolveu séculos de exploração de pedreiras, reforço de estruturas, remoção de ossos, organização de ossuários, Então, assim, aconteceu muitas coisas
durante a construção, assim, já lá no tempo da pedreira. Os túneis das catacumbas, né, originariamente eram antigas pedreiras de calcário que existiam no subsolo de Paris desde o período de ocupação romana na cidade. As pedras extraídas dessas pedreiras, elas foram usadas para construir a cidade de Paris. Só que com o passar do tempo, as pedreiras foram abandonadas e esquecidas, só que formavam um labirinto subterrâneo que se estendia por mais de 300 quilômetros. Esses túneis eram instáveis e propensos a desmoronamentos que causavam danos à superfície. Então, assim, a cidade por si só ela já estava correndo o risco de afundar, de tanto que eles tiraram pedras de lá de baixo. Então, assim, em 1774, após uma série de desmoronamento das minas, o rei Luís XVI nomeou então uma comissão para mapear, fortalecer os túneis subterrâneos, e essa comissão criou um sistema de inspeção, manutenção e consolidação das pedreiras que durou até o século XIX. Em 1785, devido à superlotação e à insalubridade dos cemitérios de Paris, o rei Luís XVI ordenou que os restos mortais fossem removidos dos cemitérios e levados então para as antigas pedreiras subterrâneas, que eram mais espaçosas e isoladas. E entre 1785 e 1787, milhões de corpos foram transferidos dos cemitérios para os túneis em procissões noturnas. Como a gente viu no começo do vídeo, né, que os padres, eles rezavam, eles oravam pelos mortos, e esse processo envolveu cerca de 6 milhões de esqueletos. Então foi muita gente e muita transferência, e haja oração. Em 1786, o ossuário subterrâneo foi oficialmente aberto e batizado de Catacumbas de Paris. Então, o inspetor-geral das pedreiras, o Louis Etienne Ericart de Thury, que a gente já comentou um pouquinho no vídeo, foi responsável por criar esse ossuário artístico e macabro. Ele fez pilhas de crânios, de fêmures truzes. Então, esse negócio de fêmures truzados é bem antigo. Ele também instalou placas indicando a origem e a data. Em 1809, quando as catacumbas foram abertas aos públicos, tanto para as carpideiras quanto para os visitantes. Então as carpideiras iam lá chorar a morte daquelas pessoas, né? Então as catacumbas se tornaram uma atração turística importante e rentável, tá? Muito rentável para a cidade de Paris. E assim como nós vimos, as pedreiras tinham mais de 300 quilômetros. E claro, apenas 2 quilômetros foi aberto ao público. E aí que a gente pensa, é muita coisa que ainda está fechado e que não é possível o público ver. É claro que deve ter muita lenda urbana sobre aquela parte que é inacessível ao público. Claro que boa parte de ser inacessível ao público é por causa que qualquer pessoa pode se perder lá dentro, mas que deve ter muito mais coisa ali dentro. Com certeza, muito mais coisa escondida pode ter lá dentro, e que por isso não é aberto ao público. E vamos pensar um pouco na situação dos trabalhadores que morreram durante a construção dos túneis das catacumbas. Eles foram vítimas de acidentes, doenças ou violência. E não há um número exato de quantos trabalhadores perderam a vida durante esse processo, mas estima-se que foram centenas ou até mesmo milhares de pessoas. Então, assim, além daqueles milhões de ossos que estavam sendo transferidos, muitos trabalhadores durante a construção perderam a vida ali. Então, assim, tem muito mais osso do que se pensa, né, do que se está catalogado. Em 1777, um trabalhador chamado Philibert Aspert, desculpe se eu falar o nome errado, desapareceu nos túneis e seu corpo foi encontrado só 11 anos depois, perto da saída. Ele teria se perdido e morreu de fome, de sede, morreu de inanição, né? E seu túmulo ainda pode ser visto nas catacumbas.
Em 1788, um grupo de trabalhadores foi atacado por uma multidão enfurecida que protestava contra a transferência dos ossos dos cemitérios para as catacumbas. Me desculpa se eu estou com falta de ar, porque eu estou um pouco resfriada e eu estou tendo que gravar hoje pelo menos uns 3 vídeos hoje, porque eu fiquei muito tempo sem gravar e o canal não pode ficar parado, né? Então, assim, voltando aqui, nesse ano, né, de 1788, os trabalhadores foram espancados, apedrejados e alguns deles foram mortos porque as pessoas ficaram revoltadas, as pessoas não queriam que essa transferência ocorresse. E essa noite ficou conhecida como a Noite dos Mortos-Vivos. Olha só, esse negócio de mortos-vivos veio muito antes do cinema, né? Em 1793, durante a Revolução Francesa, um trabalhador chamado François Decour foi assassinado por um colega que o acusou de ser um traidor. O assassino Antoine Benoit foi preso e guilhotinado. O crânio de Decour ainda pode ser visto nas catacumbas com um buraco de bala. Gente, macabro, eles deixaram o esqueleto ali, o buraco assim, nossa Deus. Em 1871, durante a Comuna de Paris, um grupo de trabalhadores foi capturado e fuzilado pelos soldados do governo que invadiram as catacumbas. Os trabalhadores eram simpatizantes da Comuna, que usavam os túneis como refúgio e base das operações. Seus corpos também foram deixados nas catacumbas. Então, muita gente que faleceu depois, né, durante e depois da construção, os corpos ficaram lá, largados, até entrarem em decomposição e se transformarem em ossos e serem apenas mais uns ossos do que estão lá. Então, muita coisa, né, dentro de todos aqueles túneis que não está acessível ao público, tá lá. E até mesmo pode acontecer de ter experiências científicas bizarras lá dentro. Existem muitas teorias da conspiração. Claro que eu não conheço todas. Também nunca fui para lá para dizer, né, o que a população parisiense hoje em dia pensa, né, dessas catacumbas. Mas eu sou uma pessoa curiosa. Eu tenho, assim, essa vontade de conhecer, de ver. Inclusive, estou combinando com a minha filha. Um dia nós iremos. Nós vamos juntar as nossas malinhas, o nosso dinheirinho e vamos parcelar em 300 mil vezes uma viagem, assim, um turismo até lá. Alô, gente. Muito obrigada por ter assistido até hoje. Vamos ver se eu consigo gravar os 3 vídeos hoje. Porque, nossa, só por causa de um dia que eu peguei um pouquinho de friagem eu fico assim. É isso, mas é a vida, né? A gente tem que trabalhar, né? Então, muito obrigada por ter assistido até aqui. Diz pra mim se você já foi até lá ou se você conhece que foi até lá e trouxe um relato assim assustador de lá de dentro. Ou se você conhece alguém que foi e falou: nossa, eu não senti nada, não tem nada demais lá dentro. Eu sei que eu sentiria alguma coisa, não sei. Eu não sei o que é que eu sentiria lá, mas eu preciso ir lá pra saber o que é que eu sentiria lá, porque então, alguma coisa me chama pra ir até lá. Eu só vou saber o que quando eu pisar ali dentro. Alô? Muito obrigada por ter assistido até aqui. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau. Sugestão de vídeo, gente. Põe sugestão de vídeo no canal. Não adianta reclamar que o tema do vídeo você não gosta. Não é que eu tô dizendo que você tá reclamando, mas diminui a quantidade de visualizações é porque você não gostou do tema do vídeo. Então, não adianta, se você não gostou do tema do vídeo, não tem como saber o que é que você quer ver. Então põe aí nos comentários, por favor. Não te custa nada. E relatos, gente, relatos do que você já viu, ou ouviu, ou sabe de algum, pode pôr nos comentários. Falou? Até o próximo vídeo. Tchau.